Para a gente começar esse trabalho aqui, eu já enviei para vocês já têm aí o problema base que nós vamos utilizar para resolver essa questão real, que já foi objeto de exame de ordem em anos anteriores. Ela sofreu apenas algumas alterações para a gente adaptar à nova sistemática da nova CLT. Alguns artigos foram alterados, então a gente fez só uma pequena adaptação, inclusive para tentar reduzir um pouco o tempo e deixar essa aula mais compacta, focada única e exclusivamente nos pontos que são de fato mais importantes para que a gente consiga êxito na segunda fase da OAB. Tá legal? Então, vocês já têm o problema aí. A gente vai ter que fazer a leitura dele rapidinho, resumidamente, antes de começar, porque a aula de identificação de peças a gente já fez. Então a gente já sabe com tranquilidade como identificar uma petição inicial, uma contestação, um recurso ordinário e as peças extraordinárias que eventualmente podem cair na segunda fase do exame de ordem. Eu já montei a lousa toda com tudo que a gente vai precisar aqui, né? Mas vamos lá para o problema. Eu tenho ele aqui no meu celular, vocês têm aí no celular de vocês. Vamos lá. Marina Ribeiro, brasileira, casada, desempregada, filha de Laura Santos, portadora da identidade 855, CPF 909, e aí o problema segue dando toda a qualificação da Marina Ribeiro. Como nós conversamos lá na aula de identificação de peças, quando o examinador já te entrega essa quantidade de informações relativas a dados pessoais, ao endereço, né? Uma coisa que nós conversamos lá era a questão da expressão entrevista. Aqui nesse problema ela não vem, mas fica bastante evidente para a gente quando o examinador nos entrega essa quantidade de informações relativas a dados pessoais, endereço, a qualificação do sujeito. Isso já nos indica que estamos diante de uma petição inicial. Aqui a gente já sabe que será uma petição inicial, mas nessa petição, inclusive, ela tem um detalhezinho importante que a gente vai chegar. Então o problema dá toda a qualificação da Marina e começa a tratar das questões relativas ao problema de fato. Atualmente Marina está desempregada, mas na época em que atuava na malharia Maria Fina, ganhava um salário mínimo mensal. É importante destacar para vocês aqui que nós faremos o pedido de assistência judiciária gratuita sempre que o problema nos trouxer informação relativa a isso. Não é em toda a petição inicial que eu peço justiça gratuita. O problema ele precisa nos indicar essas informações de desemprego, de dificuldades financeiras. Se o examinador não inseriu essas informações no problema, a gente não tem obrigação de fazer o requerimento de justiça gratuita, tá legal? Nesse problema aqui ele já informa que ela está desempregada. Marina é presidente do seu sindicato de classe, ao qual está afiliada desde a admissão, tendo sido eleita e empossada em 20 de 6 de 2015 para um mandato de 2 anos, bem como cientificada a empregadora do fato por e-mail, exibido ao advogado. Marina recebeu o uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo descontos no seu salário em razão disso. Recebia também vale alimentação, almoço e lanche gratuitamente e trabalhava de segunda a sexta-feira, das 13 às 22h30, com intervalo de 1 hora, e aos sábados, das 8 às 12, sem intervalo. Marina recebeu a participação proporcional nos lucros de 2014 e integral 2015 e 2016. Hugo, superior imediato de Marina, era chefe do setor de produção. 2 vezes por semana, no mínimo, dizia que ele tinha um belo sorriso. Por educação, Marina agradecia o elogio. Por ocasião do exame demissional, o setor médico da empresa informou que Marina estava apta para a dispensa. Nos seus contra-cheques, em todos os meses, desde a admissão, havia o lançamento de crédito de um salário mínimo e de 2 cotas de salário família, além de descontos de INSS, vale transporte, da contribuição assistencial e confederativa. Marina ainda informou que tinha ajuizado a ação anteriormente e que, como perdera a confiança no antigo advogado, não compareceu à audiência para a qual for intimada. Essa ação havia sido distribuída para a 250ª Vara do Trabalho de São Paulo e, em consulta pela internet, foi verificado o seu arquivamento. Com base nos dados apresentados, formule a peça de defesa dos interesses de Marina em juízo. Então, o examinador já entregou o problema para a gente e agora a gente precisa transformar esse problema numa petição inicial, que a gente já sabe de fato que se trata de uma petição inicial. Mas, independente ou mais importante
aqui se identificar a peça, ou tão importante quanto, o que eu tenho insistido é que a gente precisa conhecer a estrutura, a forma como nós vamos desenvolver essa petição, independentemente do número de teses, independentemente do número de questões relacionadas a ela, tá legal? Aqui na lousa a gente já colocou a estrutura básica dessa petição inicial e quais serão de fato os pontos que nós vamos abordar nela, tá? A estrutura básica a gente vai utilizar como fundamento para as nossas reclamações trabalhistas o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ele é o nosso fundamento principal, tá certo? E habitualmente a gente dá uma pesquisada lá no CPC, no 319, que traz os requisitos da petição inicial bem delineados e tudo mais. Uma informação importante, talvez desse problema, a informação mais específica, talvez a única pegadinha que nós encontrássemos nesse problema aqui. No finalzinho, o examinador disse que ela já havia distribuído uma ação trabalhista e que, em decorrência de perder a confiança no seu advogado da ocasião, deixou de comparecer à audiência, o que culminou no arquivamento do processo. Como ela já havia distribuído essa ação, nós faremos de fato uma petição inicial, mas que terá endereçamento específico, uma exceção absurda. Raramente isso não acontece. Normalmente nas petições iniciais é apenas indicado o juízo para o qual aquela petição deve ser dirigida, né? Nesse caso aqui, se nós não tivéssemos essa informação no finalzinho da distribuição anterior de uma petição, nós simplesmente endereçaríamos a nossa petição ao juízo da 3 pontinhos, Vara do Trabalho de São Paulo, porque ela informa que de fato a prestação de serviço se deu em São Paulo, né? Isso é importante que fique bem claro aqui. Esta petição é uma exceção à regra. Normalmente o examinador vai nos dar o local onde a prestação de serviço ocorreu e nós não vamos indicar um número qualquer de vara do trabalho, porque nós só temos o local da prestação de serviço, tá certo? Como nesse caso, no finalzinho do problema, ela fez referência ao fato de já ter distribuído uma ação, nós já temos para onde direcionar essa ação, por força da prevenção, prevista lá no artigo 286, inciso 2 do Código de Processo Civil. Tá legal? Nesse caso aqui, a grande pegadinha dessa petição foi isso. No final, ele informou a existência de uma petição anterior, o que tornou prevento aquele juízo para o julgamento, processamento e julgamento dessa ação. Para que fique mais claro do que nunca, a última vez que eu vou falar, via de regra, o examinador não faz isso, tá legal? Essa foi uma grande exceção. Via de regra, o examinador só nos dá o local. E aí nós vamos direcionar ao juízo daquele local. Nesse caso aqui, a gente sabe para onde vai em decorrência da prevenção, artigo 286, inciso 2 do CPC. Tá legal? Encontrei o juízo competente. Enderecei a minha petição, eu vou para a qualificação das partes, tá legal? Uma coisa fundamental aqui, isso de fato é muito importante, nós vamos utilizar todos os elementos, todas as informações que o examinador nos der. Nesse caso aqui, eu só resumi para que a lousa não ficasse muito extensa. No seu exercício aí, que você vai fazer do começo ao fim, você vai utilizar todas as informações que o examinador colocou. Então lá ele informou qual era o número do documento da Marina, qual era o endereço dela, qual era a situação, o estado civil. Você vai descrever de forma completa todas as informações, sem inventar nada, mas sem omitir nenhuma informação trazida pelo examinador. É importante lembrar que, se o examinador não te der essas informações, você vai colocar qualificação completa. Você só coloca que a qualificação está completa, mas não vai inventar dado nenhum. Tá legal? Feita a qualificação da Marina, né, que está toda concentrada nesse espaço aqui, com os dados que vocês têm no problema. Texto padrão, isso aqui é algo que vocês precisam treinar com frequência. Textos padrão, aqueles pedacinhos, aqueles fragmentos de texto que vão ser importantes para fazer a junção, né? Como é que eu termino? Depois que eu qualifiquei a Marina, eu faço o quê? Por ser o advogado ou advogada, procuração anexa, faço referência ao documento de procuração que eu estou juntando com a petição inicial,
com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, indico de maneira expressa o fundamento legal da minha petição inicial, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente, e aqui a gente não tem problema de perder 2 linhas com isso, tá legal? Eu tenho sido insistente nesse aspecto, é fundamental que a gente indique para o examinador que a gente sabe exatamente o que está fazendo, isso é fundamental. Poucas pessoas falam disso, mas eu gosto dessa expressão. Existe um fator estético nisso. Quando o examinador vai corrigir a sua prova, ele bate o olho naquela folha e ele verifica essa estrutura bem desenhada, esteticamente inclusive, fica mais fácil dele de identificar os pontos importantes que você colocou ali. Então, destacar a reclamação trabalhista, né, a gente sabe que o espaço é curto na prova, a gente tem que economizar o máximo possível, mas aqui a gente gasta 2 linhas sim, colocando reclamação trabalhista com letra de forma, maior que as outras letras, para que ela fique bastante destacada na petição. Tá legal? Feito isso, em face de malharia fina limitada. O problema traz a qualificação completa da malha fina? Não. Ele traz pouquíssimas informações. Na verdade, ele não traz informações nenhuma a respeito da malha fina. Então, o que nós vamos fazer? Qualificação e endereços completos. Tá legal? Isso aqui é fundamental. Notem que, sendo até um pouco repetitivo, as informações da Marina nós temos, portanto, nós colocamos as informações no problema. Aqui na lousa não está, para a gente não perder um espaço muito grande aqui. Mas no material de vocês, vocês vão usar todas as informações do problema. Ok? Da malharia eu tenho os elementos? Não. Então eu coloco ao final, qualificação e endereços completos. Tá legal? A primeira página da nossa petição inicial vai ter exatamente essa configuração. O juízo competente para processar e julgar aquela demanda, a qualificação das partes, a identificação da ação que eu estou propondo com o correspondente fundamento legal. Tá certo? Isso aqui, gente, é um padrãozão. Eu tenho sido muito insistente nisso. A segunda fase do exame de ordem, ela precisa ser conhecida. Nós precisamos entender o que o examinador quer. E o que o examinador quer é uma sequência de estruturas absolutamente fáceis da gente transferir para o papel. Tá? A petição inicial, ela vai inevitavelmente ser com esta configuração, ter esta configuração: endereçamento, identificação e qualificação das partes, identificação gigante da peça que eu estou manejando com o seu respectivo fundamento legal. Ok? Primeira parte, primeira página, é apenas isso aqui, essa estrutura. E aí, galera, a gente parte para a parte que o pessoal acha que é a mais difícil do mundo. Fala, porque o examinador pede muitas teses. A gente já verificou provas de segunda fase em Direito do Trabalho com 12 teses diferentes. Mas o mais importante disso tudo, ou bastante importante nessa estrutura toda, é que essas teses, essas estruturas aqui, elas são bastante exigidas porque é aqui que o examinador vai testar o seu conhecimento em Direito do Trabalho. É aqui que ele vai colocar tudo que vier na cabeça. É aqui que ele vai tentar prejudicar, ou melhor, deixar difícil essa prova. Só que aqui tem um macete que é fundamental. A gente precisa, e eu fiz questão de desenhar dessa forma, porque a gente precisa aceitar, entender, acreditar que não importa, eu posso ter 50 teses diferentes dentro da petição. A estrutura que resolverá esse problema é exatamente a mesma em todas as teses. Tá legal? Eu sempre terei que descrever o fato que está no problema, dar o fundamento legal, o fundamento jurídico e fazer o requerimento correspondente. Tá certo? Isso, se nós tivéssemos 50 problemas aqui, 50 teses, eles seriam resolvidos da mesma forma. Descrição do fato que o problema já me deu, fundamento jurídico legal e o finalzinho, o requerimento. E além disso tudo, a gente precisa, e peço que vocês façam isso quando estiverem estudando para a segunda fase,
Verifiquem o padrão de resposta da FGV. Verifiquem como o examinador atribui ponto a todas essas teses. Vocês vão verificar que simplesmente citar o artigo de lei não ganha nada. Zero, ele não considera absolutamente nada. Mas trabalhar a tese, mesmo que você não indique o dispositivo legal, ganha ponto. Algumas questões, algumas teses inseridas dentro do problema, valem até 0,50. Numa questão que vale 0,50, antes da gente chegar na reintegração, mas já usando ela aqui como exemplo, se a reintegração valesse 0,60 como um todo, falar sobre a tese valeria pelo menos 0,40. Fazer o requerimento correspondente valeria 0,10. E citar o artigo de lei valeria 0,10. O que eu estou querendo dizer com isso? É fundamental que a gente se lembre que, para todas as teses existentes no problema, existe um contraponto correspondente. O que eu estou querendo dizer é que mesmo que eu não encontre na minha CLT, no meu índice alfabético remissivo, o artigo específico que fundamenta a minha resposta, o que eu não posso fazer para ser aprovado? Deixar de tratar do assunto. Então, se o problema falou sobre a demissão dela enquanto dirigente sindical, nós já vamos chegar aqui, é óbvio que eu tenho um fundamento correspondente. Só que se eu não encontrar, ainda assim eu vou falar sobre aquele assunto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. É possível, não é o ideal, mas chega a ser possível eu conseguir êxito na segunda fase da OAB praticamente sem citar um artigo de lei. Porque a citação do artigo específico vale, na maior parte das vezes, 0,10, dentro de um contexto de 0,5, 0,6. Tá legal? Então, o que eu quero dizer para vocês é, eu não sei como resolver essa tese, mas eu sei escrever. Já passei da primeira fase da OAB, fiz 5 anos de direito. O que eu vou fazer? Pego o problema de dentro da prova, descrevo o fato, me contraponho a ele, citando o artigo, 3 pontinhos. Eu não sei qual é o artigo, eu ponho 3 pontinhos no lugar. E no final eu faço o requerimento correspondente. Item a item nós vamos passar por isso com mais calma. Mas eu queria deixar isso bem claro desde o início. Vamos lá. Como problema dizia que a Maria, ela estava desempregada, tinha uma condição financeira difícil, primeiro requerimento que eu preciso, o primeiro fato sobre o qual eu preciso discutir é a justiça gratuita. Então, como é que eu vou fazer? Como é que está descrito no problema? Marina está desempregada. Então, eu vou, sem nenhum prejuízo técnico, posso copiar o que o examinador me deu. O que está descrito no problema, sem nenhum prejuízo, eu copio como o meu primeiro parágrafo. Tá legal? Então, façam aí no material de vocês a cópia do que está descrito no problema. Tá legal? Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que buscar, eu vou ter que procurar o fundamento legal para o pedido que foi formulado. Tá certo? Então, já descrevi o fato. E se eu não souber, Rafael, qual é o fato? Eu vou colocar, depois de escrever o fato, com o fundamento no artigo, 3 pontinhos da lei, 3 pontinhos, faz jus a reclamante aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Porque se eu não conheço, não tem prejuízo nenhum. O que eu não vou deixar de fazer, repito, é de falar sobre aquela tese. Como é que a gente tem feito para localizar os dispositivos legais, ou qual é a nossa estratégia para localizar os dispositivos legais que eu preciso para fundamentar a minha prova? Índice alfabético remissivo. Essa é uma dica importantíssima. É fundamental que a gente saiba usar o índice alfabético remissivo do nosso código, tá? Então a dica é: treine em casa, estude em casa com bastante afinco a localização dos dispositivos legais. Como é que você vai fazer isso? Eu penso num tema qualquer, penso em hora extra. Eu paro, vou lá no índice alfabético remissivo, na letra H, e vou buscar a hora extra.
Pensei em adicional de insalubridade. Paro, vou lá no índice alfabético remissivo e procuro adicional de insalubridade. Por quê? Isso vai ser fundamental no momento da prova. Ok? Fica essa dica aí para vocês. Então vamos lá. Aonde eu encontro dentro da CLT o fundamento para o meu pedido de assistência judiciária gratuita? Vocês já fizeram a pesquisa aí no índice alfabético remissivo e notaram que ele nos remete lá para o artigo 790. Tá legal? Então, descrevi o fato que a Maria está desempregada, enfrentando dificuldades financeiras, de acordo com o artigo 790, parágrafo 3º da CLT, a reclamante faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Ok? Então eu já descrevi o fato, já indiquei o dispositivo legal correspondente e agora, terceira parte. Desta forma, requer-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Tá legal? Então, gente, todos os nossos pedidos terão sempre essa estrutura básica. Não tem como errar. Vamos falar sério? Não tem como errar isso aqui. Eu vou lá no índice alfabético, eu encontro o dispositivo legal específico e prometo que vai ser a última vez. Se eu não encontrar, como é que eu vou fazer isso aqui? Marina está desempregada, enfrentando dificuldades financeiras. Esse é o fato que o problema me deu. Nos termos do artigo 3 pontinhos, Marina faz jus ao recebimento, aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta forma, requer-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Marina, à reclamante. Ponto. O que eu perdi se eu fizer isso? 0,10. A não indicação do artigo me retira apenas 0,10. Tá legal? Vamos lá. O problema prossegue dizendo que Marina era o quê? Dirigente sindical, não é isso? Então, vamos lá, qual é o fato? Né? A reclamante teve o contrato de trabalho rescindido durante a vigência do seu mandato de dirigente sindical. O que aconteceu? Qual é o fato? Né? A reclamante foi demitida durante a vigência do seu mandato de dirigente sindical. Tá certo? O fato, repito pessoal, o fato o examinador já me deu. Tá certo? O que eu preciso agora? Achar o fundamento legal para fazer a minha segunda parte. Tá legal? Deixa eu só apagar isso aqui. O que eu vou fazer? Índice alfabético remissivo. Vou lá, eu vou procurar pelo quê? Eu vou procurar por dirigente sindical, eu vou procurar por estabilidade, eu vou procurar por expressões que sejam relativas a esse tema. Eu costumo dizer com muita frequência que nós já fizemos 5 anos de graduação, já passamos da primeira fase, então um conhecimento de direito material mínimo a gente já tem. Então quando eu penso numa tese, quando eu penso num problema, eu já tenho basicamente uma boa parte da resposta na minha cabeça. Não posso não lembrar do artigo, isso é absolutamente natural, mas eu já sei qual é o caminho que eu vou percorrer para chegar nele, tá certo? Então qual é o fato que vocês estão colocando aí no material de vocês? A reclamante teve o seu contrato rescindido enquanto era dirigente sindical. A gente sabe, não pode mandar embora quem é dirigente sindical, tá legal? Mas qual é o dispositivo legal que estabelece isso? Vamos lá? O artigo 543, parágrafo 3º da CLT, que vai aparecer na tela aí para vocês, ele prescreve que o dirigente sindical tem estabilidade na função. Tá legal? Então, como é que eu vou trabalhar isso aqui? A reclamante foi demitida, teve seu contrato de trabalho rescindido enquanto era dirigente sindical, ou enquanto vigente o seu mandato de dirigente sindical. Ocorre que o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, prescreve que possui estabilidade o dirigente sindical. Tá certo? Então, ele não poderia ter sido mandado embora. A Marina não poderia ter sido mandada embora. Tá certo? O que eu vou fazer, portanto? Já sei qual é o fundamento. 543, parágrafo 3º. Tá certo? Qual é o meu requerimento neste caso aqui? Reintegração. Até por isso, foi esse o nome dado ao tópico. Tá certo? Quem foi arbitrariamente
mandado embora, tendo estabilidade, o primeiro pleito que se precisa realizar é o de reintegração, tá legal? Isso se verifica em estabilidade de gestante, por exemplo, né? A gestante que foi mandada embora no curso da gestação ou dentro do prazo de estabilidade, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir inicialmente a reintegração aos quadros de funcionário da empresa. A Marina, na condição de dirigente sindical, precisa requerer a reintegração aos quadros da reclamada, tá legal? Aqui, pessoal, só uma observaçãozinha que é importante. A gente vai ter que pedir para que ela seja reintegrada de maneira urgente, tá certo? Então aqui eu vou usar o fundamento do artigo da CLT, para que ela seja urgentemente reintegrada ao trabalho, tá certo? Então eu vou pedir uma tutela de urgência para que ela seja imediatamente reintegrada ao trabalho. Tá legal? Então, beleza. Mais uma vez, descrevi o fato, encontrei o fundamento jurídico, requeri o que era necessário para aquele momento. Tá ok? Vamos lá. Item 3. Salário e utilidade. O problema foi bastante claro ao dizer que uma parte do que ela recebia era em alimentação. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Descrever o fato. Durante o contrato de trabalho, a reclamante sempre recebeu alimentação. Não havia, inclusive, desconto. Tá certo? Se vocês forem buscar mais uma vez, pelo índice alfabético remissivo, o índice alfabético remissivo é o lugar onde eu vou encontrar as respostas que eu preciso. Tá certo? Eu vou lá, eu lembro, mais uma vez, né? Pô, como é que chama isso aqui mesmo, né? Quando o empregador concede esse tipo de benefício, entre aspas, né? De fornecer alimentação para o empregado, né? Poxa, eu tenho uma lembrança boa, que a reforma trabalhista modificou um pouco essa sistemática, né? Mas a alimentação, ao que eu me lembro, ainda continua dentro do rol das verbas que podem ser integradas na remuneração. Eu vou buscar onde? No meu índice alfabético remissivo. Em salário, em formas de pagamento de salário. E certamente eu vou encontrar a expressão salário e utilidade que vai me mandar direto para o artigo 458 da CLT. Tá legal? O artigo 458 da CLT, que inclusive tem nova redação em decorrência da reforma trabalhista, ele vai estabelecer que a alimentação fornecida pelo empregado de forma habitual é considerado salário utilidade, devendo o valor ser integrado na remuneração para todos os efeitos. Então é esse o pleito que eu preciso formular. Então eu vou descrever o fato mais uma vez. Eu sei que está parecendo até repetitivo, mas isso é importante. Todas as teses terão exatamente a mesma estrutura: fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, requerimento, fato, fundamento, requerimento. Tá legal? Qual é o fato? Que durante todo o pacto laboral, a reclamada forneceu alimentação para a Marina. Nos termos do artigo 458 da CLT, o fornecimento de alimentação é considerado salário-utilidade. Então, o que eu vou requerer? A integração do valor à remuneração da reclamante para todos os efeitos. Tá legal? Mais uma vez, fato, fundamento nesse caso, 458 da CLT, com a redação que lhe deu a reforma trabalhista. O salário, a alimentação fornecida com habitualidade, vai integrar a remuneração da reclamante para todos os efeitos. Escrevi o fato. Durante o contrato de trabalho, a reclamante sempre recebeu alimentação. Nos termos do artigo 458 da CLT, a alimentação fornecida habitualmente é considerada salário-utilidade. Ponto final. Em decorrência do exposto, requer-se a integração do valor à remuneração da reclamante com todos os consectários legais. Ok? Tranquilo? Todo mundo já colocou aí? Vamos lá para o item 4 então.
Intervalo interjornada. Gente, isso aqui, em todas as CLTs que vocês forem pesquisar, jornada de trabalho é um negócio que está fácil de achar em todo tipo de CLT. Inclusive, essa é outra dica, pessoal, fiquem ligados nisso. É importantíssimo que você escolha a CLT ideal para você. Quando você for estudar o índice alfabético remissivo, é importante que você pegue lá na biblioteca da sua faculdade, com os amigos, peguem 2, 3, 5 tipos de CLT diferentes e busquem no índice alfabético remissivo a solução dos problemas que vocês podem inventar ou pegar de provas prontas, tá legal? Isso é uma dica muito importante porque existem CLTs que são, na minha opinião, mais fáceis de lidar. CLTs onde nós encontramos o que a gente precisa de maneira mais rápida. Isso para a prova é fundamental. Fica a dica aí. Então, jornada ela é facilmente encontrada em inúmeras CLTs, né? E aí a gente tem também, em decorrência de já ter feito o curso de Direito inteiro, né? Já está na segunda fase da OAB, aquele conhecimento prévio. Mesmo que eu não me recorde exatamente qual era a regra, alguma coisa me chama atenção no problema, né? Fala, poxa, ela parava de trabalhar às 10h30 da noite e retornava ao trabalho logo cedo no dia seguinte. Qual era o horário de retorno dela? Ela voltava a trabalhar às 8 da manhã? 8 da manhã. Então ela encerrava uma jornada às 22h30 e voltava a trabalhar às 8 da manhã. Isso dá um intervalo de apenas 9h30. E o prazo e o intervalo mínimo entre o fim de uma jornada e o início de outra, a gente sabe que é de pelo menos 11 horas. Tá legal? Então, como é que eu vou descrever isso? A reclamante encerrava sua jornada de trabalho na sexta-feira às 22h30, iniciando a nova jornada no sábado às 8 da manhã. Referida jornada viola o artigo 66 da CLT, que dispõe sobre a necessidade de um intervalo mínimo de 11 horas entre o fim de uma jornada e o início da jornada seguinte. Em razão do exposto, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento de horas extraordinárias em decorrência da violação do artigo 66. Legal? Tranquilinho? Eu acho que aqui é jornada, pessoal. Quando vocês pegarem a prova de vocês, tem jornada envolvida, tem horário descrito, fiquem felizes, porque isso dos temas, um dos mais tranquilos da gente localizar os dispositivos legais que resolvem essas questões. Tá legal? Ainda com relação à jornada, né? Durante todo o contrato de trabalho, a reclamante ativava-se, ou seja, trabalhava após as 22 horas. Não há informação no problema de qualquer pagamento relativo ao adicional noturno. E mais uma vez, repito, jornada é um tema que a gente sempre lembra das aulas durante o curso. Ela trabalhava até as 22h30, todos os dias. E não há no problema nenhuma informação a respeito de pagamento de adicional noturno. Razão pela qual, naturalmente, eu preciso fazer a cobrança desses 30 minutos que ela trabalhava após as 22 horas. Então, qual é o fato? A reclamante trabalhava, durante todo o contrato de trabalho, trabalhava após as 22 horas. Nos termos do artigo 73, parágrafo 2º da CLT, faz a reclamante jus ao adicional correspondente. Desta forma, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento de adicional noturno. Tá legal? Então, mais uma vez, eu fui lá no índice alfabético remissivo, como eu sabia que ela tinha trabalhado além das 22 horas, porque o problema me deu essa informação de maneira bastante clara, eu busquei no índice alfabético remissivo, por adicional noturno, ou mesmo pelo J lá na jornada, eu encontraria o artigo correspondente para fundamentar a minha resposta. Tá legal? Então, como é que vai ficar isso? Durante todo o contrato,
a reclamante trabalhou após as 22 horas, sem receber o respectivo adicional. Nos termos do artigo 73, parágrafo 2º da CLT, a reclamante faz jus ao adicional de 20%. Desta forma, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento do adicional correspondente. Tranquilinho? Belezinha? Devolução de descontos. A reclamante faltou, segundo o problema, 2 vezes durante o ano em razão de ter doado sangue, sendo que os 2 dias foram descontados do seu pagamento. Poxa, esse é mais um daqueles também que a gente sabe, né? Quem já foi empregado ou quem é empregado sabe que 1 dia por ano eu posso me ausentar ao trabalho sem ter o desconto se essa ausência foi decorrente de doação de sangue. O que o problema nos entregou? Qual foi a situação que o problema nos entregou? Que Marina faltou 2 vezes para doar sangue e que teve esses 2 dias descontados do seu pagamento. Tá legal? Então, o que eu preciso? Descreva o fato, né? Marina, a reclamante faltou por 2 vezes durante o ano em razão de ter doado sangue. E os 2 dias foram descontados do seu salário. Esse é o fato. O problema já nos deu isso. Tá legal? A FGV nos entregou de bandeja. Tá certo? Só que eu já sei que faltar 1 dia em decorrência da doação de sangue não tem problema nenhum. E a empresa descontou os 2. O que eu vou buscar? Mais uma vez, sendo repetitivo nisso. Índice alfabético remissivo. Vou aonde? Falta. Quais são as faltas? Se eu procurar lá pela letra F, a falta, no meu índice alfabético remissivo, eu vou encontrar. E lá no artigo 473, inciso 4, eu tenho o permissivo legal para faltar 1 dia por ano para doação de sangue. Tá legal? Então, o fato é, Marina faltou por 2 vezes durante o ano para doar sangue. Os 2 dias foram descontados do seu pagamento. Em razão do que dispõe o artigo 473, inciso 4 da CLT, naturalmente, Marina só poderia ter 1 dia descontado do seu pagamento. Em razão do exposto, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento do desconto indevido ou da devolução do desconto indevido. Tá legal? Tranquilinho? E aí, pessoal, naturalmente vocês perceberam que se vocês forem buscar, e isso, não há problema nenhum nisso, né? As segundas fases do exame de ordem estão disponíveis na internet para que vocês pesquisem, para que vocês estudem, e nós vamos utilizar ao longo do nosso curso peças que de fato já foram utilizadas pela OAB, mas com algumas adaptações para que a gente também não fique com uma aula de 2 horas, 3 horas, né? Já tivemos aí no passado aulas de 4 horas para que nós pudéssemos vencer todas as teses. O mais importante nessa aula aqui, nesse curso aqui, é que vocês entendam definitivamente o mecanismo da prova. E o mecanismo da prova está desenhado aqui. Tá legal? Ah, mas nessa peça você reduziu a quantidade de pedidos. Sim, eu reduzi justamente para isso, para que fique uma aula mais dinâmica, mais concisa, que você possa assistir 2, 3, 10 vezes para entender a mecânica do negócio. Tá certo? A prova da OAB tem uma estrutura, uma forma básica, e é isso que a gente quer que fique salvo no HD de vocês aí. Tá legal? Então, eu percebi com muita tranquilidade que a minha primeira página tem uma configuração estética muito bacaninha. Eu enderecei, eu qualifiquei as partes, eu indiquei a petição. Os meus pedidos todos, as minhas teses todas serão desenvolvidas nesses 3 eixos. Reprodução do fato descrito no problema, indicação do dispositivo legal e requerimento. Lembrando mais uma vez, se eu não souber o dispositivo legal, eu vou deixar de fazer? De maneira nenhuma, em hipótese alguma.
Recomendo, inclusive, que nós façamos essa estrutura de descrição do fato, indicação do dispositivo e requerimento, de tudo, e depois, ao final da prova, eu vá buscar no índice alfabético o dispositivo legal específico. Essa é uma dica importantíssima para você ser aprovado com bastante facilidade na segunda fase do exame de ordem. Deixa para colocar o artigo no final, não tem problema. Quando você estiver descrevendo a estrutura, você descreve o fato, se contrapõe ao fato, indicando o dispositivo, mas se eu não lembro ainda, eu deixo um espacinho em branco, deixa lá um dedo em branco. Eu falei do intervalo interjornada, eu não lembro, Rafael, eu não lembro, não consigo achar o intervalo interjornada, não tem problema. O que você vai fazer? A reclamante terminava a sua jornada às 22h30 de um dia e reiniciava no sábado, no dia seguinte, às 8 da manhã. De acordo com o artigo, espaço, tal fato, tal jornada viola a disposição legal. Dessa forma, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento. Veja, o que eu estou querendo dizer, a dica é, resumidamente, deixa para indicar o dispositivo legal específico no final, não tem problema, deixa um espacinho. Se contrapõe a todas as teses que o problema te trouxe. E depois você busca no índice com calma, naqueles 40 minutos finais da prova, o dispositivo legal de cada um. Porque eu repito, é mais importante que você tenha todas as teses contrapostas do que a indicação do dispositivo legal em duas delas, deixando de fazer 3 ou 4. Tá legal? Essa dica é importantíssima. Voltando para cá, fizemos tudo o que era necessário, fato, fundamento, requerimento, fato, fundamento, requerimento de todos os pedidos existentes. Chegou a parte final, a última página da minha petição. Requerimentos ou pedidos, tá legal? Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que julgue totalmente procedente a apresentação nos seguintes termos, tá legal? Então, esse textinho padronizadinho aqui, vocês vão receber e vão treinar, vão escrever bastante, tá legal? Para isso ficar bem tranquilo na cabeça. E aí, pessoal, algo profundamente simples, mas que por incrível que pareça, as pessoas acabam tendo prejuízo na prova. O que eu vou fazer na parte final, na última página da minha petição, nada mais é que utilizar alguns textos que são padronizadinhos, que vocês já terão, e eu vou reproduzir o que eu fiz, não tem segredo nenhum. Tá legal? Quais são os termos pelos quais eu requero que o juiz condene a empresa? O que eu estou pedindo? A procedência da ação em quais termos? Eu vou olhar aqui para trás. Qual é o primeiro pedido que eu fiz lá? De assistência judiciária gratuita. Então, eu vou repetir o que está lá naquele item 1. Tá certo? Aqui eu deixei resumidinho por causa disso. Seguintes termos, 2 pontos. A. Requer-se a concessão da assistência judiciária gratuita nos termos do item 1. Eu particularmente gosto muito de colocar o número nos itens, porque aqui nos requerimentos fica mais fácil de você conferir. Isso é rápido e fácil. A. Requer-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do item 1. Requer-se a reintegração com urgência da reclamante ao trabalho nos termos do item 2. Requer-se a condenação da reclamada ao pagamento do salário-utilidade, nos termos do item 3. Requer-se a condenação da reclamada ao pagamento das horas em decorrência do intervalo intrajornada, nos termos do item 4. Requer-se a condenação da reclamada ao pagamento do adicional noturno, nos termos do item 5. Requer-se a condenação da reclamada à devolução dos valores indevidamente descontados, nos termos do item 6. Não tenho como errar, não tem como faltar pedido aqui, se eu numerá-los e reproduzi-los aqui na frente. Tá legal? Essa é outra dica interessante. Façam a numeração dos seus tópicos, especialmente os relacionados às teses que o problema pede. Porque na última parte, na parte dos requerimentos, dos pedidos finais, eu vou reproduzir cada um dos elementos constantes no corpo da petição e indicar o item correspondente. Essa dica é super importante. Tá legal? Feito isso, texto padrão. Vou requerer a notificação da reclamada
Importantíssimo para quê? Para a formação do contraditório, para viabilizar a ampla defesa. Tá legal? Então é importante, conta a ponto, tá no gabarito como essencial, requerer a notificação da reclamada para que responda aos termos da ação. Protestar pela produção de todas as provas necessárias. Isso é importante, eu preciso protestar já na petição inicial pela produção de todas as provas em direito admitidas. Com as novas regrinhas. Em decorrência das novas regras da CLT, agora eu requeiro a condenação da reclamada ao pagamento de sucumbência. Isso aqui é importante, faz parte. Nós estamos fazendo o exame para nos tornar advogados. Como é que eu posso ser advogado sem receber honorários de sucumbência, por exemplo? Tá legal? É importantíssimo que eu faça o requerimento de condenação da reclamada ao pagamento de honorários. Eu vou requerer a distribuição por dependência, tá legal? Isso aqui é fundamental. Já que nós indicamos, em decorrência dos elementos que o problema nos trouxe, que nós sabíamos para qual vara aquela reclamação trabalhista iria, o que, repito, não é a regra, essa aqui eu fiz questão de trazer para a nossa aula de petição inicial, justamente por se consubstanciar numa exceção absoluta, tá? Como eu sei, como eu já dirigi para uma vara específica, é fundamental que eu explique a razão pela qual eu fiz isso. O problema me disse, olha, ela já tinha ajuizado uma ação, tá certo? Então, eu vou colocar, inclusive, o artigo 286, inciso 2 do CPC, para justificar a razão pela qual eu fiz isso. Tá legal? Se é uma peça que não tem essa exceção aqui, se você indicar para onde vai, você vai ser reprovado instantaneamente, automaticamente. Tá legal? Então, requer a distribuição por prevenção, pelo que está disposto no artigo 286, inciso 2 do CPC. Aí eu vou dar o valor da causa, e aí eu deixei essa partezinha para o final por uma razão. Vocês perceberam que aqui eu coloquei 3 pontinhos, e aqui eu coloquei 3 pontinhos. Por que eu fiz isso? Porque a nova sistemática introduzida pela reforma trabalhista exige que as petições iniciais tenham valor certo. Rafael, mas então eu vou colocar o valor que eu acho? Não, pelo amor de Deus, não faz isso que você vai ser reprovado. Mas eu preciso indicar ao examinador que eu sei que a nova sistemática exige a determinação do pedido. Tá legal? Eu não vou descrever o valor, eu não vou dizer requer-se a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras em decorrência do intervalo interjornada no valor de 5.225,18. Não, mas eu vou colocar no valor de 3 pontinhos. Tá legal? Isso é fundamental e eu deixei por último para a gente resgatar o começo. Eu farei isso em todos os meus itens, tá legal? Quando eu faço o requerimento aqui, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento do salário utilidade no valor de 3 pontinhos, ok? No valor de 3 pontinhos. Em todos, galera, vamos fazer em todos. No valor de Tá legal? Isso é fundamental. Tá certo? Eu não vou colocar valor nenhum, mas eu vou indicar de maneira expressa para o examinador que eu tenho conhecimento a respeito da necessidade de liquidar os meus pedidos. Tá ok? E aí, no final da petição, o valor da causa vai ser a soma de tudo isso aqui, que corresponde exatos 3 pontinhos. Tá legal? Dá-se a causa o valor de 3 pontinhos. Textinho padrão, termos em que, pede deferimento, local, data e advogado. Tá legal? Com isso aqui, pessoal, não tem como
não ser aprovado na segunda fase do exame de ordem. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Indiquem para os amigos. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa sorte e aprovação certa para vocês.